E o risco está relacionado a isso. O risco, o que que é o risco? É a incerteza, tá? Agora, como é que o ser humano vai lidar com isso daí, com essa incerteza? Bom, os primeiros seres humanos que começaram a agricultura foi em torno de 10 mil antes de Cristo. Qual que era a intenção de você ter o quê? Uma área agriculturável? Cara, vai diminuir a incerteza do amanhã. Para você não ter incerteza. Então, mesmo os coletores, os caçadores, eles tinham um problema muito sério, porque você precisava, né, ter noção de como enfrentar o risco. E era uma coisa terrível o risco. O risco sempre foi uma coisa terrível para o ser humano. Então, desde os primórdios, né, quando a primeira mulher foi lá e plantou uma semente, porque provavelmente, conta histórico, deve ter sido a mulher, a mãe da agricultura foi uma mulher, porque homem não tem paciência, né? Homem geralmente é mais afoito, tal, que nem eu lá, poxa, falo rápido, atropelo as palavras, mas enfim, a mulher calma, mais calma, tem maior senso de planejamento, então muito provavelmente foi na região da Mesopotâmia que começou a agricultura, né? Lá na Crescente Fértil, lá uns 10 mil anos antes de Cristo. Para que foi isso? Para reduzir a sua exposição ao risco. Foi para isso que o ser humano, tá, acabou fazendo o quê? Acabou mudando aí o seu hábito, o seu modelo de vida, para reduzir o risco. E aí, quando você pega assim, por que o ser humano foi lá e fez as armas? Para reduzir o seu risco de morte, você não morrer no meio de uma caçada, cara. Então foi para isso. Então o ser humano, toda a história, ele tenta reduzir o risco. Quando ele chega, por exemplo, na Revolução Industrial, né? O que foi a Revolução Industrial? Cara, não foi revolução nenhuma, não teve assassinato, morte, essas coisas aí. O que teve foi uma evolução industrial, né? Então foi uma evolução a partir da onde? Bom, foi uma coisa razoavelmente simples, né? Nunca alguém tinha tido a ideia de usar o quê? A máquina a vapor para propulsionar os teares. Quando alguém pegou e descobriu um jeito de fazer a propulsão do tear usando vapor, cara, você já não dependia mais da mão humana. Não dependia mais do que do ser humano para fazer o tear. Isso o quê? Deu um grande progresso, principalmente em indústria. As indústrias antes dependiam muito, né, do processo artesanal de produção. Então isso reduziu o seu risco o quê? Na sua linha de produção. Sua linha de produção tinha um monte de problema. Sempre teve um monte de problema. Isso sempre teve. Ser humano nunca foi um ser fácil. Com o final coitado lá no meio de uma fábrica escura, mal ventilada, né, com risco de pegar uma tuberculose lá, sempre foi uma coisa que gerou risco. Então o ser humano naturalmente ele é avesso ao risco, tá? Só que estranhamente, o que acontece com o ser humano? No momento em que você começa a ficar você é avesso ao risco e tem um avanço dos sistemas de controle de risco, como por exemplo a vacina. A vacina, cara, é um avanço na área da saúde no conceito de risco. Você reduz o quê? O risco sistêmico, você reduz o risco de colapso no sistema de saúde, de ter populações morrendo aí no meio da rua, né? Ou tendo então um contágio, assim, um contágio pandêmico. Então, o ser humano sempre foi avesso ao risco, né? Agora, só que quando o risco acaba, existem alguns tipos de risco que você não consegue controlar. Bom, alguns riscos que você não consegue controlar: risco de mercado, risco de liquidez, risco de imponderáveis, como cair um raio na sua cabeça, né? Isso não dá para você controlar. Mas dentro do seu ambiente, algumas coisas você pode controlar no risco. Então, por exemplo, cara, eu vou fazer um remédio aqui, né? Geralmente o remédio tem dificuldade de chegar até o órgão que você quer chegar. Quer chegar no fígado, só que passa pelo estômago, vai para a corrente sanguínea, aí depois o que acontece? Tem o que? Uma degradação lá na corrente sanguínea, e pode chegar uma hora que o remédio chegando perto do fígado, quando ele tem que entrar nas células do fígado, ele não tem essa capacidade por exemplo, falta de concentração, porque já degradou tudo no caminho. Então, nesse caso, o que tem que ser feito? Cara, você tem que colocar um veículo condutor que leve. Veículo condutor que leve ele até lá. Então esse veículo condutor, ele tem que dar o menor dano possível para o corpo, né? Redução de risco. Para quê? Diminuição de efeito colateral. Então você tem, né, na história da humanidade, em todos os segmentos, você tem a questão do risco, tem o controle do risco, tem a aceitação do risco. Então o risco é assim, não existe só controle. Existe a existência, tem o controle e a aceitação. Pô, mas eu não aceito o risco, cara. Cara, sai da bolsa. Sai da bolsa. Você não aceita nenhum risco. O seu risco, para você aceitar o risco, eu não aceito nada de risco. E quando cai, eu fico, cara, sai da bolsa. Então, você tem riscos que você não pode evitar, como por exemplo, da sua casa pegar fogo.
Cara, você não vai deixar de morar numa casa porque ela pode pegar fogo. Pega, faz o seguro de incêndio. Agora, nas bolsas mecânicas, você não é obrigado a entrar. Mas é sobre o risco que eu quero falar. Né? Sobre o risco e sobre o RED, principalmente. Cara, um dos problemas do RED aqui no Brasil é o seguinte. Parece que aqui no Brasil eu vejo as pessoas tendo o quê? Uma verdadeira alucinação. Uma verdadeira alucinação sobre o quê? Sobre correr risco. Tá? Cara, não é nada saudável. Não, não é nada saudável. A parte mais importante que você tem assim, vamos dizer assim, uma questão que é muito importante é o quê? Entender que você só entra no risco quando não tem jeito. Você não é obrigado a entrar no risco. E no Brasil as pessoas têm uma verdadeira alucinação, uma obsessão por correr risco. Cara, não tem graça isso daí. Você só vai correr risco quando tiver o quê? A necessidade de fazer isso, ou então a sua atividade exige isso. Eu vou abrir uma loja, pode explodir bujão de gás, pode vir um assaltante, esse risco eu tenho que correr, não tem jeito. Ou não abre loja. Certo? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer nesse sentido, tá? Agora, assim, o risco, né, nós podemos, né, conceituar assim, alguns tipos de conceitos, né, de RED. Vamos conceituar RED. RED. Tá? O que é o RED? O RED não é para você ganhar dinheiro. O RED é para que você sobreviva caso a sua operação principal dê errado. É para isso. Tá? Então, quando você vai montar uma posição de RED, você não vai lá e fala assim, eu quero montar essa posição porque eu quero ganhar dinheiro na queda, ou quero ganhar dinheiro caso essa matéria-prima exploda. Não é para você fazer isso. O RED deve ser feito do tamanho necessário para proteger a sua produção. Se eu tenho uma exposição de, por exemplo, eu tenho que comprar sempre 5 mil sacos de café por mês, e eu pego esse café, vou produzir, sei lá, alguma coisa com esse café aí, e eu tenho um risco da concorrência vamos dizer, eu produzo café solúvel, mas o meu concorrente é o café em pó. Aí o meu café, né, sobe, e aí o que acontece? O meu café solúvel fica caro. Só que o meu concorrente direto do café solúvel não é o café em pó, é o chá. É o mesmo perfil. Então o chá não sobe, meu café solúvel sobe e eu me quebro porque eu não consigo vender. Então esse tipo de risco você pode ser mitigado com o quê? Com a compra de contratos futuros de café ou então com opções de café. Então esse tipo de hedge em que você tem um problema na produção, né? Na produção você tem uma necessidade aí de fazer o hedge, né? No preço, né? Esse é o chamado hedge colateral, tá? Que é o hedge mais comum que tem. Estranhamente aqui no Brasil não se conceitua o chamado hedge dual. O que é o hedge dual? O hedge dual é o contrário do hedge colateral, contrário não, é o dual dele. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. No mercado financeiro nós temos o que? As calls e as puts. Call é a opção de compra e put é a opção de venda, né? Quando você compra uma call, quer dizer, uma opção de compra, você consegue proteger o seu preço máximo de desembolso. Então eu compro uma call lá no $200 lá do café, o máximo que eu vou pagar o saco é $200. Se eu compro uma put do 140 no café, o mínimo que eu vou conseguir vender o meu café é por $140. A call é para quê? Para garantir a compra por aquele preço máximo e a put a venda naquele preço mínimo, tá? Então se eu sou produtor eu tenho que comprar put, né? Eu teria que comprar put para poder vender, né? Ou garantir a venda do meu café, ou vendo lá no contrato futuro quando precisa, tá certo? Então quando você fala direto com a mercadoria nós vamos falar de hedge colateral. Existe o hedge dual. Como você tem call e tem put, olha só, aqui no Brasil todo mundo tem outra obsessão, pagar para fazer as coisas. Tem essa obsessão de pagar. Então eu quero fazer um hedge na minha posição, eu quero pagar. Quanto custa o hedge? Quanto custa a NDF? Cara, tem obsessão por pagar. Não, você não precisa fazer isso. Se você tem o café, por exemplo, é um pouco mais difícil, tá? Porque ele tem um ativo que ele não tem tanta liquidez. Mas vamos supor o seguinte, você tem uma carteira de ações. Você tem uma carteira de ações de 100 mil ações, por exemplo. E você fala assim, cara, eu vou comprar put, eu vou comprar seguro, porque se cair eu me garanto. Tá errado isso daí. Não está errado não. Eu vou dizer que tem um jeito melhor de fazer isso. O que você pode fazer? Então vamos lá, você tem 100 mil ações. Então a ação está R$30. Por que você não vende 50 mil? Para que você vai fazer o hedge? Não, eu quero fazer hedge porque eu acho que vai subir. Vende a metade e você fica com a metade. Eu falo, mas aí eu não estou gastando. Pois é, você não está gastando nada. O que você está fazendo? Você está adequando
o tamanho da sua posição com o quê? Com a necessidade, né, de você estar no game. Porque se você não tiver mais necessidade de estar no game, você pega e vende todas as ações. Ou você pode fazer o que? Você vende 50 mil ações, vende, sei lá, 30 mil ações. Em vez de você estar com 100 mil ações, você está com 70 mil exposto. E aí você pode vender uma call, que é uma opção de compra. Né? Você pode pegar 20 ou 30% e vender uma call e ganhar prêmio. Mas como você já descarregou esses 30%, você não poderia comprar esses 30% de volta? Então, você, ao invés de você querer garantir o preço mínimo, você até gostaria de comprar se fosse mais barato. Então, você vendeu por quanto? Por 30? No 27 você não gostaria de comprar de volta? Você vai lá e vende uma put do 27. O que vai acontecer nessa situação? Você descarregou uma parte do seu risco, você vendeu uma call, que é um direito de compra, você vendeu uma call e você recebeu por esse direito de compra. E você também vendeu uma parte do seu todo input e você recebeu um pouquinho por esse direito de venda. Quer dizer, você vendeu. Quando você vende call, você é obrigado a entregar o papel. E quando você vende put, você é obrigado a comprar. Mas você fez isso com uma parte pequena do patrimônio e você já descarregou parte do seu patrimônio. Então, o que acontece? Esse é o chamado hedge dual, que no meu entender é o modelo de hedge que é o mais saudável, porque você traz o quê? O custo de carrego para você e para dentro da sua casa e não pagar custo de carrego. Então, próxima vez que for fazer hedge, pensa nesse conceito do hedge dual, que é uma coisa que é pouco falado aqui. Tá? Porque você fazer hedge colateral comprando o ativo, comprando o seguro, vai te sair sempre mais caro e você vai tirando o dinheiro do bolso e vai chegar algum momento que você tirou tanto dinheiro do bolso que todo aquele ganho que você teve, aquele ganho que você teve lá com a sua posição, pode ter morrido aonde? Justamente o que? No custo de carrego. O custo de carrego é uma coisa fundamental que as pessoas devem tomar cuidado para não acabar com toda a sua operação que você construiu com tanto suor.